Hoje a gente vai falar com o Djaman, que eu achava que eu conhecia alguma coisa da história dele, mas em 10 minutos eu descobri que eu conheço, tipo, um dedinho do que ele tem pra contar. A ideia é a gente bater um papo mesmo, sem muita regra, muita formalidade, e falar sobre um pouquinho de tudo, e principalmente sobre essa tua trajetória, assim, de como foi construir uma empresa, por que você construiu uma empresa, de onde você veio, tipo, você foi pra faculdade, como é que surgiu essa vontade de quero empreender, ou não, isso aconteceu naturalmente na tua vida. Como é que rolou isso? Tá bom. Bom, antes de mais nada, quero dizer que estou super honrado de poder falar no canal de vocês, porque, enfim, vocês dois, né, não só separadamente, tanto o Ariel, que está aqui atrás da câmera, quanto você, já admiro há muitos anos. Logo que eu vendi a minha empresa, eu tive uma reunião lá no Videolog, na época eu conheci o Ariel, acho que foi em 2008, 2009, uma coisa já faz tempo, e obrigado pelo convite. Nasci em 1973, tenho 43 anos, vou fazer 44 aqui, pois é, novinho, só que não. Desde sempre gostei de empreender, então aos 6 anos estava vendendo revistinha na rua, como muita gente faz. Aos 7, 8 anos comecei a programar, e poucas pessoas sabem, já vendi 2 anos sanduíche natural na praia de Ipanema, Copacabana. Foi uma época, assim, tipo, que eu tive que trabalhar muito ego, porque dá um pouco de vergonha, assim, mas Quantos foi uma maneira... Você tinha? Nessa época eu tinha 12, 13, do sanduíche natural. Tive uma videolocadora com 11 anos no colégio, não era videolocadora de vídeo, era mais de videogame. Então eu tive uma ideia genial que acho que vale contar, porque já puxa um pouco da coisa do empreendedorismo, de ter ideias e pegar e implementar. Porque foi assim, eu era um cara que, vamos dizer assim, minha família era classe média meio baixa, a gente morava lá em Copacabana, não era mal de vida, mas meio perto do morro, era uma casinha legal, ok, não faltava nada, mas eu queria ter minha própria grana. Eu estava num colégio que muita gente tinha Atari, né? Não sei se vocês são dessa época, mas o Atari... Claro. Ação, por exemplo. Óbvio. Eu amo Atari até hoje, olha aqui, Eu olha. amo Atari. A capa do meu celular, inclusive, é um Atari, olha só, eu sou louco, tem um Atari ali funcionando ali no home theater. E aí, no colégio eu percebi assim, poxa, eu tinha, sei lá, 6 fitas, porque a fita era muito cara, até hoje em dia os games são caros, né? E tinha aqueles amiguinhos um pouco mais abastados que tinham 30 fitas, 40 fitas. Aí eu tive uma ideia de pegar assim, peraí, vou fazer uma locadora, todos me dão as suas fitas, eu faria o favor super legal de guardar na minha casa, ou seja, já tive um ganho aí no meu canvas, né, só que um ganho egoísta. E em seguida, as pessoas pagavam uma mensalidade e podiam trocar fitas com todo mundo, ou seja, foi uma win-win-win situation para todos, porque todo mundo passou a jogar jogos que não tinham, eu fiquei com a melhor pedida e ainda ganhei dinheiro. Então eu tinha isso desde cedo, acho que talvez um pouco pelo meu pai, que era um corretor de ferro e aço, eu via ele vendendo muito, a coisa de venda de corretagem mesmo, então aprendi muito do comercial com meu pai. Segui em frente dessa parte nova, fiz engenharia eletrônica, me formei engenheiro, trabalhei na IBM durante 6 anos, fui estagiário até um cargo de gerência, quando eu decidi sair para empreender. Eu sempre, na IBM foi um aprendizado de muito do que fazer, algumas coisas do que não fazer, principalmente as burocracias. 23 anos eu saí da IBM e montei uma empresa, que era uma empresa inicialmente de internet. Aqui vale contar outra historinha interessante também. Internet, no início era tudo. Depois a minha empresa era uma empresa de segurança e informação. Só que eu brinco com o Marcelo Salles, o pessoal da Movile e tal, que eu criei o primeiro iFood. Em 97, em matéria de jornal para comprovar, as pessoas podiam pedir comida online nos restaurantes através de uma solução que eu montei. Só como não tinha link dedicado, não tinha internet rápida como todo mundo tem hoje, 4G e links em casa, como é que o restaurante ia ficar conectado o tempo todo nessa solução? Então eu achei o pager, o mundo do pager, que era a única coisa online realmente que existia na época. Então a pessoa pedia no site e chegava um pedido no pager do restaurante. Então eu sempre tive um pouco essa pegada meio de... Tudo isso sozinho, Djaman? Olha, sempre você buscava alguém pra... cara, tive essa ideia legal, vamos fazer isso aqui, vamos colocar em prática. Como era isso? Sempre sozinho? No início, bastante sozinho. Tive muito meu irmão como referência. Meu irmão seguiu a carreira de engenheiro eletrônico, eu fui atrás dele. Meu irmão mais velho, ele também começou a programar cedo, então eu fui atrás do meu irmão. Tanto que depois a gente montou até a empresa de segurança juntos, mas na frente nós nos separamos, mas numa boa, né? Com o clima ruim na família. Mas eu sempre acreditei em ter gente perto, não adianta. Por melhor que eu seja em alguma área, eu vou ser pior que outras pessoas em outras áreas. Eu tenho zero erro de dividir minha empresa com pessoas melhores do que eu mesmo, não tenho problema de ego. Nessa empresa que eu tive de segurança, a gente investia muito em certificação, em treinamento, até internacional para os funcionários. Muitas vezes eu ouvia falando, cara, você está fazendo profissionais que todo o mercado vai querer e vai te roubar. E, inclusive aconteceu algumas vezes. Mas eu falei,
que bom, né? Que bom que trabalho com profissionais assim. Então, era uma coisa conjunta muitas vezes. Depois da empresa, aí veio a história de... A empresa cresceu bastante, né? Foram 14 anos de segurança da informação, que até eu sempre fui muito de mudar, me cansou um pouco e pintou a oportunidade de vender a empresa, né? Que foi em 2008. Você buscou essa oportunidade? Você já estava de saco cheio? Você conversava sobre isso ou não? Rolou, apareceu? E em que ano foi isso? Eu era muito monoempresa, eu tinha uma cabeça diferente da cabeça de hoje, da coisa do Series A, de vender a coisa que tem no Vale do Silício há muitos anos. Eu tinha uma coisa muito monoempresa na época, então eu não procurei. Só começaram a ver uns movimentos, tinha havido a bolha da internet 2000, assustou muita gente, então o pessoal ficou meio parado entre 2000 e 2005, vamos dizer assim. E aí, quando foi 2007, 2006, me procuraram para fazer um merge de 7 empresas. Eu achei interessante, o cara queria fazer uma multinacional brasileira, de juntar 7 empresas, eu achei o projeto interessante, gostava muito de quem estava liderando esse projeto, mas achei a mistura das empresas um pouco confusa, não tinha uma sinergia real. No máximo que você ia matar era o administrativo financeiro de todas, ia virar um só, aquelas economias naturais de merge, Sim. Mas não tinha aquelas vantagens do merge inteligente. Então eu disse não, mas nesse dia eu fiquei com o bichinho do caramba, merge, M&A, vender. Eu não tinha isso na cabeça, eu tirava dividendos, essa era a minha vida e ia durar por mais algum tempo. Conversando com amigos no mercado financeiro, uma das empresas, no caso, eu posso falar, a Ágora, tinha acabado de ser vendida para o Bradesco por um montante bastante interessante, bastante grande. Foi um case de êxito, até público, posso falar, maior que 1,2 bi. A Ágora foi um caso de sucesso fantástico. Nós éramos fornecedores de segurança para a Ágora e os sócios que saíram montaram um fundo rápido e rapidamente vieram atrás de mim para comprar a empresa. Teve um namoro longo, o namoro, aqui vale uma dica para o empreendedor, vou olhar até para a câmera, que, se Deus quiser, vocês farão um exit um dia, né, ou um IPO, que é a coisa até mais chique, né, maior. No período do exit, ou no período do M&A, ou da venda da empresa, ou do IPO, vai te tomar muito tempo, entre 6 meses e 1 ano e meio. E nesse período é muito comum o empreendedor meio que largar a operação da empresa que está lá rolando e precisando do seu carinho. Então, cuidado com esse período do processo de venda, que você pode acabar abandonando a empresa e ter resultados métricas ruins, o que vai ser até ruim para a sua venda, porque muitas vezes eles indexam o resultado daquele ano ao teu valuation. Valeu. Mas então foi isso, eu tive essa experiência, fui procurado e foi uma coisa bastante atípica, eu posso falar isso também hoje, que todas as operações de Series A, no caso, para fazer uma analogia, foi um Series A na minha empresa, foi um Series A, só que foi um Series A diferente, a cultura não era muito definida e foi um Series A de exit, ou seja, eu fiz cash out. Nota para o empreendedor de novo, cash né? Out. Cash in e cash out. Cash in é o tradicional, é o que você vai ter normalmente em Seed, Angel, Series A, Series B, é dinheiro dentro da empresa para a empresa dar uma catapultada. Em algumas situações faz sentido comprarem um pedaço mesmo de você, o sócio, né, o dono, e você ganha esse dinheiro na sua conta corrente. Esse é o cash out. O outro é o cash in, onde o dinheiro entra todo da empresa. Na modalidade da minha empresa, foi um cash out 100%. Há 14 anos no mercado, eu achei interessante, a gente tinha um crescimento natural, não precisava tanto de dinheiro, o grupo quis se unir e para mim foi ótimo. Foi quando, inclusive, eu talvez mudei de classe social, foi uma experiência foi diferente, foi muito boa, ao mesmo tempo mexe com você, não dá para dizer que a priori é tudo de bom, mas mexe muito com a sua cabeça, quando você faz um cash out de um valuation de alguns milhões, mexe com você. Feito isso, para terminar o meu resumo não tão rápido, eu fiquei mais um ano como CEO até 2009, quando vamos dizer assim, minhas algemas de ouro foram libertas e eu fui parar, eu parei. E eu trabalhava desde os 7 anos, vamos dizer assim, não trabalhar com carteira assinada, mas programava, etc e tal. E eu resolvi parar. Não foi bom. Nota para o empreendedor. Se você fizer um exit, que eu sei que talvez não esteja tão próximo, eu não sei como funciona a sua cabeça, cada ser humano é de um jeito. Não dê uma parada tão rápida e não fique 1, 2, 3 anos sonhando em morar em Bali ou estudar mandarim ou fazer aquele clichê de vou parar um tempão. Se você já trabalha muito há muito tempo, cuidado, faça assim, vamos dizer assim, linearmente, vai diminuindo, sabe? Não dá um cortezão. Porque esses 2 anos que eu fiquei de sabático, como eu não tinha mais a coisa da empresa, por que eu acordava de manhã? Porque eu escovava o dente, ia para reuniões da empresa. Eu tinha 50 funcionários. A folha de pagamento da minha empresa, quando eu vendia, era mais de R$400 mil por mês só o RH. Ou seja, se eu não tivesse R$400 mil por mês, eu
estava, né, Você parou por 2 anos, né? Se a gente Sim. olhar para esse mercado de web, de desenvolvimento, de startup, de investimento, 2 anos é um ciclo muito grande. Quase uma vida, né? Uma vida. Assim, eu costumo dizer, na minha vida, 1 ano para mim equivale a 5 anos de uma pessoa com uma vida normal. É porque realmente as coisas são muito mais intensas. O que você teria feito diferente? Porque você parou, você saiu da operação e tal. O que você teria feito diferente? Olha, eu acho que eu teria feito diferente. Primeiro, não fazer binariamente como eu fiz. Então, desde os 7 anos, estava nesse nível de trabalho. Eu trabalhava muito, trabalhava todo dia de 8, 9 até umas 8 da noite, todo dia, durante todos esses anos. Todo mundo saía da empresa, eu ficava lá. Então, eu me acostumei a trabalhar muito. E a minha rotina acabou ligada a isso. Então, o que eu faria diferente, eu acho que eu não ficaria 2 anos de sabático. Eu ficaria, talvez, 1 ano. E nesse 1 ano, o que eu faria diferente eu fiquei 1 ano... com a perdão da palavra, coçando o saco mesmo. Era tipo, acordava a hora que eu queria, mergulhava na piscina. Eu sei que é até meio metido falar essas coisas, mas como eu trabalhei muito, eu falei, eu preciso me dar essa folga. Eu acho que eu faria diferente, eu não me daria tanta folga. Tipo, eu poderia tirar a parte da manhã para coçar o saco e a parte da tarde me manter estudando. O que você... Tem algum... Você que veio de engenharia, você tem, de certa forma, esse viés de desenvolvimento... Tem algum segmento que é a menina dos olhos, assim? Tem algum segmento que você olha e fala, nossa, eu gosto muito desse segmento, eu gosto realmente de trabalhar com empresas que trabalhem a fundo o desenvolvimento, ou não, ou é fintech, ou é e-commerce. Qual segmento que você acha que tem muito a ver com você, ou você acha que, cara, não, eu acho que negócio é negócio independente do segmento que seja? Ótima pergunta, porque assim, eu tenho 2 lados, né? Muito pouca gente sabe que eu sou super nerd, né? Eu sou developer até hoje, eu tenho apps minhas na App Store, voltei a programar recentemente para mim, por prazer. Então, o meu lado nerd gosta muito de inteligência artificial e o quanto ela vai influenciar todas as outras verticals, todos os outros segmentos, desde o carro lá do Elon Musk, da Tesla, até trabalhar Big Data, até segurança da informação, que é a minha área de origem. Eu gosto muito de inteligência artificial, tenho estudado o quanto eu posso, ainda não estou top, etc. Como investidor, ou talvez como mentor ou conselheiro de algumas empresas como eu faço, eu não tenho preconceito com o negócio, desde que... Aí vou até aproveitar para falar um pouco que a gente falou daquele 400 mil por mês de RH, desde que ele se banque. Assim, e aí, dica do empreendedor, foque em renda recorrente. Assim, eu estou falando uma coisa óbvia talvez para você, para outros não é. Na época que a minha empresa, que não era uma startup, era uma startup, mas era uma startup B2B, que atendia clientes, marinha, bancos, etc. Eu tinha 400 mil para pagar no mês e eu não tinha uma renda recorrente garantida, era muito perigoso de quebrar todo mês e muito estressante para todo mundo e para mim. Então, foque na sua startup em renda recorrente, assinatura. Às vezes é melhor você perder um setup inicial, mas ganhar uma recorrência. As apps da Apple, por exemplo, as que mais ganham dinheiro são as free com in-app purchase, onde depois o usuário vai e consome. Praticamente todos hoje são assim, né? Se você olhar para os apps, eles liberam, só os com muitos recursos eles cobram, mas a maioria é grátis e você vai lá e acaba consumindo. O usuário tem que sentir você e depois ele vai querer te dar o dinheiro se você for bom, mas tem que ser bom, senão não vai ter... Assim, Djaman, queria falar um pouquinho sobre essa questão que você tocou de investidor. Normalmente, até não só no Brasil, mas mais até fora do Brasil, o cara quando ele acaba conseguindo fazer um exit, ele já fez uma companhia e já teve de certa forma um sucesso, e normalmente essas pessoas já passaram por muitos erros antes. Eu queria saber 2 coisas, na verdade. Você errou antes, porque a forma como você falou da tua trajetória, assim, você acabou criando a empresa e o negócio cresceu, fluiu, você saiu e tal. Então você errou antes ou você errou depois de ter feito esse exit? E como é que você encara isso? Porque normalmente essas pessoas que já tiveram saída, elas começam a investir em outras empresas. Então, assim, você também passou por esse processo? Porque é uma maneira de retribuir para os empreendedores e retribuir, né, para a comunidade de alguma forma o desenvolvimento, ou não? É só porque realmente você gosta, porque você quer investir, porque quer ganhar dinheiro? Porque cada um tem um perfil diferente. Então, essa é uma resposta multidimensional. Porque, por exemplo, eu gosto muito de retribuir para o ecossistema. O maior número de horas que eu usei, quando eu voltei em 2011, né, que foram 2009 eu parei, 2011 eu voltei, 100% das minhas horas eram não remuneradas, eram em eventos como o Startup Weekend, eram mentorando
gente de super qualidade e aprendendo demais nas mentorias, porque eu não era o rei do empreendedorismo. Eu era um empreendedor monoempresa, que tinha feito um exit. Então eu tinha que baixar minha crista e, na humildade, estudar o mercado, e fui estudar enquanto ensinava. Então a melhor forma de aprender, porque eu aprendi muito de volta. Você acaba aprendendo muito sobre outros segmentos, né? Porque o cara, para você falar alguma coisa, quando você vai, até para você dar opinião em alguma coisa, o cara vai ter que explicar o que ele está fazendo. Aí você acaba, mas peraí, não, mas como que funciona isso? Como funciona? Então, isso é muito bacana. Você acaba se aprofundando em vários segmentos e aprendendo muito com isso, né? Total. Depois dos 2 anos parado, o empreendedorismo me trouxe não só todas as questões de Lean Startup, estudos novos, áreas que eu não trabalhava, porque eu, enfim, era o CEO de uma empresa de segurança da informação há 14 anos, fiquei mono assunto também. Então foi muito rico, conheci o mundo fintech, como se chamava assim no início, conheci varejo, conheci moda, conheci áreas que eu nunca conheceria, mentorando várias aceleradoras, mentorando pessoas ótimas. Tive a oportunidade de estar na banca do CNPq no Startup Brasil, fui juiz de vários eventos, participei do primeiro Startup Weekend do mundo numa favela, ativamente, surgiram. Então foi uma fase muito rica da minha vida, foi talvez uma das fases mais felizes, onde eu aprendi muito. A minha maior essência nesse período era devolver para o ecossistema enquanto aprendia, enquanto curtia. Claro, investi em algumas empresas sim, falei miseravelmente em muitas, porque na época, 2011, estava muito imaturo, você ainda investia em ideia, não estava tão maduro quanto hoje. Acertei algumas que estão indo bem, estão com valuations legais e tal, mas foi uma mistura de tudo. Queria que desse certo para ganhar dinheiro, claro, mais como uma mensuração, mais como uma métrica de fiz bem do que queria aquela grana a qualquer custo. E muito mais ajudar o ecossistema mesmo e aprender e curtir. Está sendo uma fase muito boa. Tanto que no final desses anos, agora em 2015, eu acabei virando presidente da Associação Brasileira de Startups por 9 meses, né? E foi muito legal também esse aprendizado. E foi uma coroação, né? De começar do zero numa área de empreendedorismo e terminar com um cargo, vamos dizer assim, alto, institucionalmente alto, onde eu estaria representando a ABS, a Associação Brasileira que representa as startups. Então foi muito bom, foi muito legal. Está sendo um período muito legal. O que você acha que é bacana para o empreendedor se desenvolver, assim, como empreendedor? Você acha bacana participar desses eventos? Ou você acha que é muito oba-oba? Não, o cara tem que ler tal coisa, ele precisa ir para a universidade, ou ele precisa entrar numa startup? Porque a mentalidade lá fora, por exemplo, é assim, dificilmente alguém sai lá com 16, 17 anos. Óbvio, tem bastante gente que faz isso, mas não é eu vou começar já minha empresa. Não, você vai para uma empresa, começa a viver aquele mundo e você começa a ter ideias e você acaba saindo. Então tem muita gente que sai do Google e vai montar empresa, tem gente que sai... Sempre você vê esse caminho. O que você acha bacana assim, para empreender? Não foi o que aconteceu com você, porque você já começou a ter empresa logo, mas o que vale a pena? Assim, o que você deixaria como dica? Vale até comentar uma coisa que eu não comentei na resposta anterior. Eu falei... Sim, já. Principalmente, vou falar, o Brasil, se você vai empreender no Brasil, o Brasil é um país, assim, não vou chover no molhado, todo mundo já sabe que é um país com muitas dificuldades institucionais, jurídicas, etc. e tal. Então, eu fui me meter a ter um bar, né, em Copacabana, com 2 sócios que não eram tão próximos a mim, que eu conhecia do passado, e acabei sendo sacaneado. Não pelo business, o business vai bem, até hoje está lá o bar, indo muito bem, obrigado, mas aquela questão do brasileiro um pouco... de ser pilantra, né? Então, acho que vale um comentário até antes de responder o que eu acho para o empreendedor. Empreendedor, você que está começando a sua startup e no início a ideia parece que não tem valor ainda, às vezes ela é um barato, empolga, mas todo mundo olha para ela mentalmente como, será que vai dar certo? Vamos junto, vamos ver o que dá lá na frente. Desde o início, já faça um contrato legal societário. Mas nós somos amigos, nós somos irmãos. Não importa, mais ainda, faça um contrato ainda mais seguro para deixar tudo claro, porque o Brasil é complicado. Então, uma coisa que eu posso dizer como aprendizado e uma coisa que eu diria aos empreendedores que estão começando é se ligarem nessa parte chata, que normalmente é a parte chata da história, ninguém quer saber disso. Eu até, na verdade, trabalhei 6 anos na IBM, eu tive um momento CLT, né, que foi super válido, até como aprendizado do sim e aprendizado do não, a burocracia, a lentidão, mas o sim, como encantar clientes, a coisa que eu aprendi na IBM, foi muito válido. Olha, assim, para dizer assim, cientificamente, o empreendedor completo, se ele fez uma faculdade, que para mim não é essencial, mas vamos dizer que ele fez isso, uma faculdade,
Se ele trabalhou numa empresa, numa área que tem a ver com o que ele gosta e tal, e aprendeu os sims e os nãos das empresas. Se ele saiu e montou o seu negócio, e viveu talvez até algumas falhas, problemas com sócios, a primeira empresa deu errado, a segunda deu errado, eu acho que ele está completo. Agora, participar muito de evento, como eu falei, algumas pessoas têm a psique de não ser empreendedor e gostar de estar nos eventos para sentir, ó mãe, ó pai, ó namorada, sou empreendedor, sou o CEO. É tão fácil imprimir um cartão dizendo CEO. E é uma questão tanta de potência freudianamente falando, e você tem que conhecer a sua natureza. Mas se você para resumir, eu acho que você tem que meter a mão na massa. Uma coisa que vocês dois, aliás, fazem muito bem é MVP, começar com Lean Startup mesmo, estudar Canvas, pôr para testar. Tudo que a gente ensinava no Startup Weekend é válido. Eu acho o Startup Weekend muito válido. Acho que tem que ir em 1 ou 2 Startup Weekends para ter mão na massa. Mas não pode gastar muito tempo no oba-oba. E também não pode, tem muita gente que começa a startup, tem uma ideia, faz um PowerPoint, já vai captar investidor. Não, capte investidor quando você já provou o seu ASE, você já faturou, você já está mostrando alguma atração. Primeiro, porque o investidor vai gostar mais de você. Segundo, porque seu valuation vai ser maior. Se você vai logo no início, na minha opinião, não é o ideal. Você realmente acha que no Brasil a gente tem investidor com esse perfil de olhar um PowerPoint, um empreendedor sem experiência? E aí eu acho que vou até fazer uma colocação. Eu acho realmente, você olhar um PowerPoint de um empreendedor que já fez várias coisas e errou várias vezes, eu acho muito importante errar. Eu fico louca quando vai, meu Deus, errar, que é um problema, porque ele errou, porque ele falou. Que bom que ele falhou, porque ele já sabe o que é isso, sabe o que é viver com isso, porque eu acho que um dos maiores problemas que eu vejo no mercado, eu vejo muito empreendedor que fala que é empreendedor ou tem startup e tal. E, cara, se o cara errar uma vez, se não tiver a grana no final do mês lá na conta dele pra pagar as contas, ele vai enlouquecer. Assim, acho que isso é muito importante. Eu, de verdade, o pessoal falando, você acha que tem que sofrer? Eu acho que tem que passar por isso. Eu acho que é importante você não ter dinheiro. Eu acho que é importante você pensar em cima do... Cara, eu não tenho dinheiro, eu tenho que fazer. Tipo, a gente já construiu uma empresa sem ter R$1. R$1 mesmo. E é possível fazer. Assim, dói mais? Dói. Se tivesse grana, ia fazer diferente? Ia. Mas como é que você olha isso? Tipo, pessoas que já construíram, que chegam de repente com o PPT, e também o ciclo de pessoas que você já conhece, né? E pessoas que... Você acha que tem gente que chega com o PPT sem nada, tem uma ideia e... Olha, eu quero... Essa pessoa não deve ter nem noção do... eu quero 50 mil, eu quero 5 mil, eu quero 500... Não deve ter noção nenhuma. Não. Isso acontece? Acontece ainda hoje, muito menos do que acontecia em 2010, 2011. 2011, isso aí era o padrão. Era um PPT e quero dinheiro. E uma pessoa empolgada, indo no evento, e muito investidor nessa época, e eu confesso que eu também, né, faz parte da falha do investidor também, que é o aprendizado, investiu em ideação nessa fase que não vale, né, realmente muita coisa. Agora, entre alguém que vem me apresentar um PPT fantástico e alguém que já falhou 5 vezes, mas já acertou 2 e tal, eu prefiro muito mais quem vem cascorado, né, cascudo, né? Eu acho, sem dúvida nenhuma, quem já vem pedindo investimento no primeiro dia, para mim, eu nem aceito mais, tipo, já faz tempo. Aliás, eu nem tenho, eu pausei meus rounds de investimento. Mas com certeza quem já falhou é melhor do que quem não tentou, certeza absoluta. Como é que você olha para o mercado hoje, Djaman? Assim, quais os segmentos que você vê realmente, assim, todo mundo está falando muito sobre fintech, né? Eu até brinco, falo, não é realmente assim, eu não tenho tesão nenhum em fintech, porque eu não sou só, eu amo números, amo resultado e tal, mas eu acho que o fintech a gente resolve parte do problema, mas a gente não toca emocionalmente em ninguém. E eu gosto de coisas que você vá até a ponta, sabe? Do cliente ou do usuário, que seja. Que mercados que você vê hoje acontecendo aqui no Brasil, bombando no Brasil, e se você está observando isso fora? Porque são mercados bem diferentes, né? Se olhar para os Estados Unidos, Europa e olhar para o Brasil é fintech. Está em todos os veículos, toda hora o Nubank está aí, né? Fazendo essas movimentações no mercado que fica todo mundo assim, uau, tá acontecendo aqui no Brasil. Como é que você encara, como é que você vê isso? O que você acha bacana? Bom, eu tenho 2 lados de novo, né? Eu concordo totalmente com você, Vanessa, porque assim, inclusive o e-commerce que vocês tinham, inclusive venderam, que era o Amo Muito, não tinha esse nome à toa, né? Não era Amo Muito só dos clientes. Não era à toa. Era Amo Muito
para vocês também. Eu me lembro quando a gente conversou sobre a Muito, vocês falavam como se fosse um filho. E eu acredito, para mim, se eu for fazer minha próxima startup, ela tem que ser um filho para mim. De novo, se vier uma fintech interessante, com uma ideia especial, com uma patente, ou enfim, alguma coisa que realmente me encante financeiramente, eu vou eventualmente querer ser mentor, querer ser conselheiro, talvez até investir numa opção. Mas assim, se for para dizer as verticals que eu, nerd, amo, eu amo muito inteligência artificial, assim, tenho tentado alcançar o tempo perdido que tive. Fintech também não me excita muito, exceto os fintech transformadores, por exemplo, fintechs de microcrédito que podem transformar pessoas com Android que são pobres hoje em microempresários, me interessaria. Muito legal. Que eu gosto muito da história do Muhammad. Tem uma mudança, né? Assim, há um resultado, um impacto real ali na comunidade. E eu vou ser muito sincero, assim, nesse período que a gente está, e esse vídeo vai durar para sempre, né? A internet é escrita em tinta. Eu nem saberia te dizer, assim, eu diria, no Brasil, fintech, lá fora é tão amplo, porque tem tantos nichos na indústria farmacêutica, muito startup de biotech acontecendo. Muito. E eu ainda tenho para mim que eu quero fazer um desses unicórnios, não B2B, esses unicórnios tipo, vou ser humilde agora, tipo Facebook, tipo Instagram, essas coisinhas, sabe? Snapchat. Porque assim, nesse período que eu fiquei meio empreendedor, mentor, e um pouco investidor, e um pouco juiz não, como se chama? O jurado, né, da banca, eu fiquei mais na camada olhante e falante do que na camada fazente, né, com perdão do português. E eu já tive tantas ideias, 4, 5 anos antes, e que vieram depois e aconteceram, e muita gente vai falar assim, eu também, o que importa é a execução. E é isso aí, o que importa é a execução, galera. Ter só a ideia, mesmo que seja game changer, se você não executar, não vai. E um toque interessante, eu acho que também vocês tiveram muito boa chance de, falo aqui de Ariel e Vanessa mesmo, de testar muitos modelos rápidos, porque vocês também conglomeram, e outra dica para o empreendedor, vocês somam forças. O Ariel, ele apesar de ter vindo do mundo da rádio, etc e tal, ele é um developer muito bom, e ele também não só um developer muito bom, como ele conhece Unix, ele conhece ambiente de rede, você já mais vendas, cliente, marketing, vocês fazem uma mistura muito boa. Eu acho que o ideal, até voltando àquela pergunta anterior, para o empreendedor, se ele puder saber programação, um pouco, ou aquelas coisas que fazem o programa para você, como o Xamarin e outros aplicativos fazem a app, sem você ter que conhecer o código. Se ele puder conhecer um pouco de marketing digital, se ele pudesse fazer um pupurri de tudo, mas eu sou advogado, eu não vou aprender a programar nunca. Tudo bem, você vai sempre sofrer na mão de necessidade de um cara de TI, não tem jeito. Quando você é TI, é marketing, é fuçador, e estuda empreendedorismo, Lean Startup, etc., você vai poder testar muito mais MVPs. Então, eu acho que fica mais uma dica para o empreendedor, tente ser múltiplos skills. Tipo, mas programar é tão difícil. Não sei, hoje em dia as linguagens estão bem mais tranquilas. Inclusive, a Apple lançou o Swift, que é muito fácil. Python não é tão difícil. Ruby não é tão difícil. E programar é uma delícia. Programar, na minha opinião, a área de TI é uma área não artística, não de humanas, né? Você não cria tanto. Para mim, a área mais artística de TI é a programação. É onde você cria realmente uma tecnologia. Às vezes é chato, mas quando você muda o mundo, muda a maneira das pessoas fazerem, é muito legal. Eu puxo a sardinha para programação porque eu sou programador. Mas se você não for, se una com quem seja, porque monte uma fabriquinha de MVPs, teste várias hipóteses. Vocês fizeram isso muito bem e tiveram vários sucessos. Eu tenho tido essa experiência agora com as minhas apps. Voltei a programar, tenho apps na App Store e apps pagas, inclusive, no modelo errado, não é o free com o in-app. Mas está sendo um prazer aprender com o processo, conhecer a App Store, a relação com o developer. Programar, para mim, é um prazer. Eu vou colocar um pouquinho mais de pimenta, assim. Eu, ao mesmo tempo, eu acho que realmente desenvolvimento é incrível, né? Por isso que eu sempre brinco, assim, sempre quando eu ia bater papo com o empreendedor, cara, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, e vai dar mentoria, eu dizia, cara, por isso que eu casei com um, entendeu? Eu não tenho a tecnologia, então perfeito. Eu acho que o mais importante é você entender pelo menos se o que a outra pessoa está fazendo tá no caminho certo ou não tá, mesmo que você não efetivamente meta a mão no código. Isso é muito importante. Mas, na verdade, a pimentinha que eu queria colocar é o seguinte, aqui no Brasil, eu acho que a gente tem duas dificuldades. A gente tem muito pouco desenvolvedor, né? Verdade. E raros são bons. Verdade. Efetivamente bons, assim.
E aí acaba que o produto fica meia boca, e eu acho que é uma coisa natural do Brasil também. Vamos fazer e vai ficar meia boca. E a gente não vê isso lá fora. Então, assim, na verdade, isso é a visão que eu tenho, e é uma questão que eu sempre comento com as pessoas. Vanessa, mas não, de repente tem... Assim, você percebe isso? Você tem encontrado pessoas muito boas de desenvolvimento? Porque é muito fácil a gente falar, mas né, vai lá e desenvolve, faz um MVP. É difícil pra cacete, André. É difícil pra cacete alguém que tem uma ideia, conseguir colocar na cabeça de alguém que dê até... eu sei programar. Às vezes o cara não sabe porra nenhuma. O cara sabe, vai lá, bota um negocinho ou mexe lá no WordPress e fala que sabe programar. Então, assim, é difícil até pra quem tá do outro lado olhar e falar, isso aí tá certo, hein? Isso aí vai funcionar. Então, como é que você vê isso? Você tem uma percepção diferente da minha? Você encontra pessoas muito boas? Eu discuto muito isso, Ariel, muito, assim. Cara, o Brasil, acho que a gente tem muito pra evoluir nessa questão de produto e de fazer um produto foda, sabe? De olhar, vamos olhar pra fora? Beleza, pode olhar, mas tipo, faz um negócio muito foda aqui. Eu queria saber a tua opinião sobre isso. Eu concordo em gênero, número e grau, e também outra dessas perguntas multidimensionais muito boas. O Brasil developer muito bom, ele é mosca branca. Então, assim, eu considero o Ariel muito bom, eu considero o Cyber muito bom, eu considero um outro amigo meu, Ariel, moscas brancas. Eu consigo hoje contar nos meus dedos, sei lá, programadores realmente outstanding. Isso parte da cultura um pouco brasileira. Tirou 6 no Enem, passou. Aquela coisa de passar de ano automaticamente, que acho que tem no Rio de Janeiro. A cultura, nesse aspecto, acho que a gente devia copiar a cultura americana. Não estou falando de Trump, nada de política, que é aquela cultura do fazer bem feito, a high school de qualidade, ensinar a programação cedo, e você ter dentro de você aquela coisa, não vou entregar de qualquer jeito, eu vou entregar com qualidade, mas no Brasil não é assim hoje. Voltando lá àquela pergunta de trás, se uma faculdade é essencial para a nossa área de empreendedorismo, eu te digo, um jovem, se parar na frente desses sistemas online de treinamento de programação, como Coursera, Udemy, Codecademy, ele aprende em 6 meses, assim, a ir para o mercado. Talvez em um ano ele possa estar ganhando 3, 4, 5 mil reais, gente. Muito mais do que ele ganharia como estagiário num banco, para começar, que se ele fez economia, 5 anos, etc e tal. Eu acho que tem um caminho, tem um gap muito grande. Sugiro que as pessoas estudem programação. No futuro, o médico vai ter que saber programar. Todo mundo, personal trainer vai ter que saber programar, para você realmente ter as coisas que você precisa. Eu acho que dá para tirar até disciplinas do colégio hoje, não sei qual, não vou falar aqui de história, eu acho importantíssimo, enfim. Tem disciplinas que você podia tirar e enfiar oficialmente em programação, porque isso pode mudar um país mesmo, de verdade. Eu sinto tudo que você falou, é difícil demais achar alguém bom. Se você acha alguém bom, você acaba casando, né? Você acaba casando. Cara, Djaman, super obrigada. Foi incrível, assim, é muito legal ver esses dois lados, do empreendedor, do investidor, alguém que realmente teve toda uma trajetória. Tem algum assunto, algum tema, alguma dica que você acha que seja importante a gente passar para essas pessoas que vão assistir a gente, que são, como eu te disse, né, são pessoas que tem gente que sabe o que é um Series A, B, C, tem gente que não sabe o que é um seed, um investidor anjo. Então, de forma geral, assim, deixa a tua última dica aí, bacana. Bom, eu tenho 934 dicas em todas as mentorias que eu dou. Eu acabo tentando resumir elas. Mas, talvez a dica mais importante, na minha opinião, nem seja a questão como vai ser o investimento, nem seja estude o Canvas, nem seja exatamente como você vai entender o mercado do empreendedorismo, mas seja assim, o que te move? Assim, o que te move? Você vai fazer essa startup para ficar milionário? É válido, não tem problema. Você acha válido? Você acha que alguém que faz uma startup para ficar milionário, você acha que é possível? Alguém fazer alguma coisa só por dinheiro? Que eu vou fazer isso só porque eu quero ganhar dinheiro? Porque eu acho absurdo. Eu também, assim, eu sou como você. Na lista de coisas eu não seria esse do para ficar milionário. Porque eu acho que tem que ter alma, né? Mas é importante a pessoa saber o que move ela. Pode ser grana, né? Pode ser só grana, é Vamos dizer que ele esteja no mercado específico do cafeeiro e que ele conheça um nicho que ninguém conhece. O pai dele é fazendeiro e de repente ele fala, caramba, se eu criar uma app que liga o consumidor do café ou não sei o que, eu vou ficar milionário, pode ser uma coisa que mova ele e faça ele acordar de manhã. O mover você é o que vai fazer você acordar de manhã
com tesão, escovar o dente e cair dentro e ralar muito, porque não é agora eu sou o CEO, agora eu tiro onda com as gatinhas e agora em breve terei um carrão. Não é nada disso. É muito mais fácil trabalhar em empresa, quando dá 6 da tarde você vai embora e esquece o assunto, do que ter tua própria empresa. É muito glamouroso, histórias da rede social do Mark Zuckerberg, Steve Jobs e tal, é muito glamouroso isso, mas não é fácil. Então, o que te move? Se o que te move é a grana, ou um tesão de mudar o mundo, ou alguma coisa pelo social, tem que te mover alguma coisa. Não vá fazer uma startup só porque você viu e achou legal. Assim, que barato isso, tá todo mundo ganhando dinheiro. Poxa, eu nem gosto muito disso, mas eu vou começar a agitar. Não perca tempo. Mas se você tem alguma coisa que te move de verdade, você sente o chamado, né, quase uma coisa religiosa, eu acho que essa seria a maior dica. Se você tem isso, vá em frente como um leão, estude, rale, vire noite, vá em eventos, faça networking. Agora, não largue o seu emprego numa multinacional ou mesmo como estagiário, numa área que você está aprendendo. Não faça as coisas num período verde ainda, espere amadurecer um pouco, não tem pressa. Fases boas da vida, quando mora com papai e mamãe, quando não tem filho, boa época para empreender, porque você não tem custo fixo muito alto, você pode brincar. Outra fase, se você sair da sua empresa e ganhar um dinheirão, sei lá, naquelas coisas de saída, você ganha uma grana, de rescisão trabalhista, etc e tal. Se você puder juntar aqueles skills de programador, você vai poder testar muito mais coisas com menos custo e mais rápido também. Seria uma outra dica. Mas a principal dica é o que te move. Tem que te mover alguma coisa. É menos glamouroso a grana, concordo. Para mim, o que me move é mudar o mundo, fazer uma coisa interessante que me faça sorrir, assim, que legal, né? Não é assim, que legal, faturamos 2 milhões. Também é que legal, mas é menos legal do que... O ideal é, mudamos o mundo e faturamos 2 milhões. Esse seria o ideal. E jogue o jogo que você quer ganhar, não jogue o jogo que você achou que é chique jogar. Olha, acho que uma outra dica para complementar essa do o que te move é escolha um modelo de negócios que funcione. Não que você não ame, né? Você tem que amar e tem que te mover. Mas se você já vai de cara escolher um modelo de negócio, por exemplo, de marketplace, onde você depende de um montão de clientes de um lado, um montão de fornecedor do outro e você está no meio. Esse é naturalmente um modelo de negócio que custa mais caro, leva mais tempo, tem mais chance de dar errado. Não quer dizer que esses negócios são ruins, eles são ótimos. Quando eles dão certo, eles ficam os maiores. Mas quando você for testar ideias, não escolha uma ideia só porque ela é o máximo ou porque você vai tirar mais onda com ela, mas escolha uma ideia que seja viável de ser testada e faça esses testes de forma ágil. Cuidado com ideias que não dão para testar e você vai ter que ficar pegando dinheiro de investidor até ela dar certo. Isso não é um caminho necessariamente muito bom de seguir.